Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso canal dedicado à ciência, à filosofia e à espiritualidade, para refletir com calma, aprender com profundidade e fortalecer a consciência. Eu sou o Ronaldo e hoje quero conversar com você sobre um tema que une corpo, mente e espírito: a mediunidade e seus sinais. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever. Aqui, buscamos compreender a vida por uma perspectiva ampla, enxergando o ser humano como parte de uma realidade maior. Exploramos o que a ciência observa, o que a filosofia questiona e o que a espiritualidade pressente, sempre com serenidade e respeito à inteligência suprema que sustenta o universo. Hoje, vamos caminhar juntos por um assunto que desperta curiosidade e oferece entendimento: os sinais físicos da mediunidade. Vamos refletir sobre como o corpo percebe o invisível, como a mente interpreta o que sente e como a consciência se abre para dimensões mais sutis da existência. Respire com tranquilidade, permita que a sua percepção se acalme, a reflexão ilumina, o conhecimento liberta, e a vida sempre revela mais quando olhamos com profundidade. Vamos começar nossa jornada de hoje. Sinal 1: arrepio. Eu começo este primeiro sinal respirando junto com você. Deixe o ar entrar devagar, deixe sair devagar. E agora imagine, com calma, aquele momento em que um arrepio surge sem aviso, uma onda leve que sobe pela pele, como uma brisa fina que não veio de nenhuma janela aberta. Por que o corpo arrepia assim? E por que às vezes esse arrepio acontece justamente quando o ambiente está quieto, silencioso, imóvel? Essa é a pergunta que eu quero aprofundar com você. Agora, vamos começar observando o arrepio pelo olhar da ciência. Quando o corpo arrepia, pequenos músculos que ficam na base dos pelos se contraem. Isso acontece por causa do sistema nervoso autônomo. É o mesmo sistema que reage quando você sente emoção forte, quando lembra de algo importante, quando percebe um som profundo ou quando algo sutil toca a sua sensibilidade. A ciência nos ensina que o arrepio é uma resposta antiga do corpo humano, uma herança biológica, mas essa explicação não esgota o fenômeno. Ela apenas diz o que o corpo faz, não o que o coração percebe, não o que a consciência pressente, não o que a alma reconhece. Agora caminhamos para o olhar filosófico. Em filosofia, muitos pensadores exploraram momentos em que a experiência ultrapassa o raciocínio. Quando eu sinto arrepio de maneira inesperada, há algo de profundo acontecendo. Bergson chamaria isso de intuição sensível. William James diria que é uma porta momentânea para estados ampliados da consciência, onde o eu sente antes de entender, onde a alma percebe antes de nomear. O arrepio, então, vira um convite silencioso para perceber o que não está sendo dito em palavras. E agora chegamos ao olhar espiritual. No espiritismo, o arrepio é visto como um sinal de mudança energética ao redor. É como se o corpo fosse uma antena sutil, captando ondas e vibrações do plano invisível. Quando um espírito amigo se aproxima, quando o ambiente se harmoniza,
ou quando algo luminoso toca nossa aura, o corpo responde. O arrepio é a assinatura da presença. Ele não é bom ou ruim por si só. Ele é informação, é registro, é o corpo conversando com o espírito. Enquanto você me escuta, deixe a mente descansar. Se um arrepio já tocou você em um momento de silêncio, em uma oração, ao lembrar de alguém querido ou ao entrar em um ambiente especial, talvez ali tivesse um eco espiritual. Talvez ali você estivesse percebendo mais do que imaginava. Agora respire de novo. Sinta como o corpo, a mente e o espírito se encontram nesta reflexão. O arrepio abre a série porque ele desperta, ele avisa, ele anuncia que algo maior está por perto. Sinal 2. Toques sutis. Agora eu quero te conduzir ao segundo sinal. Quero que você imagine aquele momento em que você sente um toque leve no ombro, na mão, no braço, como se um dedo suave encostasse e desaparecesse logo depois. Talvez você já tenha sentido isso durante uma oração, talvez durante um pensamento profundo, talvez ao lembrar de alguém que já partiu. Vamos observar esse toque com cuidado, sem pressa. Na visão da ciência, nosso sistema nervoso pode gerar sensações táteis internas, mesmo sem estímulo externo. Isso é chamado de parestesia. O corpo pode registrar lembranças emocionais, sensações antigas, memórias afetivas que emergem como toque. Às vezes é o cérebro reorganizando percepções. Às vezes é o corpo expressando emoção silenciosa, mas a ciência não consegue explicar tudo. Ela descreve o mecanismo, mas não explica o significado. É aí que entramos no olhar filosófico. A filosofia diz que a percepção da presença do outro nem sempre precisa ser física. Heidegger falava de presença como estado existencial. Sentir a presença de alguém é uma forma de consciência relacional, mesmo sem toque literal. A alma percebe a proximidade antes que o corpo registre. E agora chegamos ao olhar espiritual. O Espiritismo ensina que espíritos elevados nunca assustam. Eles acalmam, eles não pressionam. Eles tocam com suavidade. Quando um mentor encosta no ombro do médium, é para transmitir coragem, paz ou orientação. Quando um espírito amigo toca a mão, é para dizer: estou aqui. Quando alguém amado toca sua cabeça com delicadeza, é para aliviar sua dor. O toque espiritual não causa medo, ele causa reconhecimento. Ele traz conforto, traz lembrança, traz memória da alma. E se, ao longo da vida, você já sentiu um toque sutil, em um momento de aflição, talvez você não estivesse sozinho. Talvez alguém estivesse tentando te proteger. Talvez alguém estivesse acompanhando você em silêncio. Toques espirituais acontecem quando a vibração está aberta, quando o coração está sensível, quando o espírito está receptivo. Respire mais uma vez. Deixe essa reflexão aquecer seu interior. O toque é uma forma de linguagem, uma linguagem entre mundos, entre dimensões, entre consciências. Sinal 3. Sensibilidade na pele. Respire devagar comigo mais uma vez. Inspire, respire e agora
imagine aquela sensação estranha que não chega a ser um arrepio e nem chega a ser um toque. É como se a pele ficasse mais desperta do que o normal, como se existisse algo no ar, algo ao redor, algo que você não consegue ver, mas que a sua pele parece perceber antes de você. Essa sensação é muito mais comum do que parece. Vamos começar pela ciência. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela é repleta de sensores que captam calor, frio, pressão, eletricidade, vibração e microvariações do ambiente que a mente consciente não percebe. Ao estudar isso, a neurociência chama de hiperestesia, que nada mais é do que uma sensibilização ampliada. O corpo fica mais atento do que o habitual. É como se o sistema nervoso dissesse a si mesmo: algo está acontecendo. Preste atenção. Mas o que exatamente? A filosofia traz uma chave interessante aqui. Ela diz que a pele é o limite entre o eu e o mundo. É o ponto onde o mundo toca você e onde você toca o mundo. Merleau-Ponty descrevia essa experiência como entrelaçamento. Não existe o mundo de um lado e o corpo do outro. Existe o encontro. A pele é o lugar onde os encontros acontecem. E agora vamos para o olhar espiritual. No espiritismo, a pele reage a variações energéticas do ambiente. Quando há uma aproximação espiritual, quando existe um movimento no campo vibratório da casa, quando um espírito elevado se aproxima ou quando uma energia densa tenta se desligar, a pele sente. Ela se torna uma espécie de radar delicado. Ela se expande, como se tentasse captar o que está chegando. Essa sensibilidade pode acontecer durante uma oração. Pode acontecer ao entrar em um ambiente novo. Pode acontecer após uma experiência emocional mais intensa. E muitas vezes acontece quando a pessoa está começando a desenvolver sua mediunidade. Para a espiritualidade, a pele é uma extensão da aura. Ela registra o movimento energético antes que o pensamento entenda. Por isso muitas pessoas dizem: sinto que tem algo aqui, mas não sei explicar. É exatamente isso. A pele fala antes da mente. Agora respire mais uma vez. Deixe seu corpo relaxar e perceba que esse terceiro sinal não é um sinal de medo, é um sinal de abertura. A sensibilidade na pele é o corpo dizendo: sua percepção está crescendo, sua alma está despertando. Sinal 4. Pressão nos membros. Agora seguimos para um sinal que costuma surpreender muita gente: a pressão nos membros, nas pernas, nos braços, nas mãos, como se o corpo ficasse mais pesado do que o normal em determinados momentos. Vamos compreender isso com calma. Pelo olhar da ciência, nossos músculos respondem a emoções, pensamentos e tensões internas. Quando o sistema nervoso ativa certos circuitos, o corpo endurece um pouco. Os músculos ficam mais firmes, como se preparassem para alguma coisa. É um reflexo natural, que não tem nada de sobrenatural por si só, mas não para por aí. A filosofia nos ajuda a entender essa experiência de maneira mais profunda. Alguns filósofos dizem que o corpo é a primeira casa do espírito. O corpo responde antes da linguagem.
Ele anuncia o que está acontecendo no interior antes que a mente consiga traduzir. Quando um braço fica pesado, quando uma perna se torna firme, quando a mão parece diferente, existe uma mensagem ali, uma mensagem do corpo para a alma, uma mensagem da alma para o corpo. E agora vamos ao espiritismo. No campo espiritual, a pressão nos membros é muito comum quando há aproximação de espíritos que desejam comunicar. Não é sempre, não é constante, mas quando acontece, é o corpo tentando se ajustar à presença espiritual. Em processos de psicofonia, o braço pode pesar. Em processos de psicografia, a mão pode endurecer. Em momentos de sintonia energética, as pernas podem ficar firmes, como se preparassem a base do corpo para um contato vibratório mais intenso. Não é perigo, não é ameaça, é acoplamento energético. É como se o espírito se aproximasse e o corpo se ajustasse para que a sintonia seja mais clara. Agora respire mais uma vez e imagine a sensação do corpo ficando um pouco mais firme, não como medo, mas como preparo, como um instrumento que se afina, como um violino que se ajusta antes de tocar. A pressão nos membros é afinação, é sintonia, é preparação vibratória. Sinal 5. Pressão na nuca. Respire comigo mais uma vez, inspire com calma, expire deixando o corpo soltar qualquer tensão. E agora imagine aquela sensação que surge bem na base da cabeça, na junção entre a mente e o corpo. A pressão na nuca é um sinal delicado, muito comum e muitas vezes mal compreendido. Vamos começar pelo olhar da ciência. A nuca é uma região altamente sensível. Ela guarda músculos que sustentam a cabeça, nervos que se conectam ao cérebro e vasos que regulam a circulação. Quando o corpo está ansioso, quando a mente está preocupada, quando o ambiente está carregado, essa região reage. A neurociência chama isso de tensão cervical reflexa. É o corpo respondendo ao emocional. É o organismo tentando se ajustar. Mas aqui também existe algo que ultrapassa o fisiológico. A filosofia descreve a nuca como um ponto simbólico entre dois mundos. É a fronteira entre o pensamento e o instinto, entre o consciente e o inconsciente, entre o que se sabe e o que se percebe sem saber. Heidegger e outros pensadores viam esse ponto como um local onde a atenção se volta para o que está ao redor, mesmo sem olhar diretamente. A nuca avisa, ela percebe antes, ela sente o ambiente. E agora vamos ao olhar espiritual. No espiritismo, a pressão na nuca é um dos sinais mais conhecidos da aproximação espiritual. Quando o espírito é perturbado, a sensação incomoda, pesa, produz um desconforto que parece descer por todo o corpo. Não dói, mas aperta. Não machuca, mas inquieta. Quando o espírito é elevado, a sensação muda completamente. A pressão é suave, quase como um toque. É acompanhada de pensamentos claros, sentimentos de paz, ideias inspiradoras. A diferença entre as duas sensações não está apenas no corpo, mas na vibração que vem depois.
Se a pressão é acompanhada de calma, é sintonia. Se é acompanhada de aperto, é apenas interferência energética. Respire novamente e, se alguma vez você sentiu essa pressão, lembre que seu corpo estava captando algo além da superfície. O corpo registra, o espírito interpreta. Juntos formam o que chamamos de percepção espiritual. Sinal 6. Enjoo. Agora seguimos para um sinal muito sensível, que envolve o centro emocional mais profundo do corpo, o enjoo. Respire mais uma vez, de forma tranquila. E se já aconteceu de você sentir enjoo repentino, sem explicação física, sem estar doente e sem comer nada que justificasse, talvez você tenha experimentado este sinal. Começamos pela ciência. O estômago é diretamente ligado ao sistema nervoso. Ele responde ao estresse, à ansiedade, ao medo, ao ambiente, às pessoas e até ao emocional de quem está ao nosso lado. A ciência chama o estômago de segundo cérebro. Ele registra emoções antes de qualquer outro órgão. Quando o sistema emocional é sobrecarregado, o estômago reage. Ele tenta processar aquilo que não cabe na mente. É a linguagem silenciosa do corpo. Agora caminhamos para a filosofia. Muitos filósofos descrevem o enjoo como ruptura da harmonia interior. É o momento em que algo interno pede reorganização. É um conflito entre o que a alma sente e o que o corpo suporta. É o ser pedindo pausa, é o espírito pedindo espaço. E agora chegamos ao olhar espiritual. No espiritismo, o enjoo é um dos sinais mais claros de acúmulo energético. Pode vir de ambientes densos, pode vir de conflitos emocionais alheios, pode vir de espíritos perturbados que se aproximam, pode vir de casas carregadas, lugares de sofrimento, locais onde emoções intensas ficaram impregnadas. O médium costuma absorver energia sem perceber. Ele não deveria, mas acontece. E quando essa energia se instala no chakra do plexo solar, o estômago reage imediatamente. Ele sinaliza, ele expulsa, ele pede limpeza. Quando a energia se equilibra, o enjoo passa. Quando a vibração se esclarece, o corpo descansa. É a harmonia voltando. Respire fundo agora. Solte devagar. Permita que o seu corpo entenda que ele não está sozinho em suas reações. O espírito participa. A consciência observa. A energia se ajusta. Sinal 7. Dor de cabeça. Respire comigo. Antes de seguirmos, inspire lentamente. Expire devagar, sentindo o corpo sossegar. E agora imagine aquela dor de cabeça que chega de repente. Às vezes suave, às vezes difusa, às vezes latejante, uma dor que não parece vir do cansaço, nem da luz, nem da fome. Ela apenas surge, como se fosse um aviso silencioso. Vamos observar esse sinal com cuidado. Pelo olhar da ciência, a dor de cabeça é um dos sinais mais complexos do corpo humano. O cérebro não sente dor diretamente.
mas os vasos, músculos e nervos ao redor dele são extremamente sensíveis a mudanças de tensão, à pressão sanguínea e ao estado emocional. Quando a mente está sobrecarregada, quando o ambiente está pesado, quando a energia está densa, o corpo responde. O sistema nervoso tenta regular e, ao tentar regular, dispara o alerta. Mas a dor de cabeça não é apenas fisiológica, ela também é filosófica. Para muitos pensadores, a dor na cabeça é um grito silencioso da consciência. É o espaço onde o pensamento encontra limites. É o corpo dizendo há algo aqui que não foi processado ainda. É a alma tentando ajustar o que o pensamento não conseguiu organizar. Quando a vida está confusa, quando a mente está cheia, quando o coração está inquieto, a dor de cabeça aparece como se pedisse ordem, clareza, descanso. E agora vamos ao olhar espiritual. Para o espiritismo, a dor de cabeça pode surgir quando há excesso de energia no chakra frontal, quando pensamentos alheios interferem, quando a vibração externa invade, quando o médium absorve energia sem perceber que está absorvendo. Não é punição, é interferência, é um pequeno transbordamento vibratório. Às vezes, a dor surge pela aproximação de espíritos em sofrimento, não porque eles queiram machucar, mas porque sua vibração é tão pesada que o médium sensível registra o impacto. A dor também pode surgir em momentos de prece profunda, quando a energia se intensifica, o chakra frontal se abre e o corpo precisa se acostumar com um fluxo maior de luz. Respire de novo, com calma. Perceba que esta dor não é um inimigo. Ela é um sinal, um aviso, um movimento interior. Ela pede atenção, ela pede equilíbrio, ela pede serenidade. Sinal 8. Bocejo e lacrimejamento. Agora vamos para um dos sinais mais curiosos e, ao mesmo tempo, mais belos da sensibilidade espiritual: o bocejo e o lacrimejamento. Respire devagar, deixe os olhos descansarem e perceba com sinceridade quantas vezes você já bocejou em um momento que não tinha sono. Quantas vezes seus olhos já lacrimejaram sem tristeza, sem emoção aparente, sem motivo claro. Agora vamos compreender esse fenômeno pelo olhar da ciência. O bocejo é uma ferramenta de regulação. Ele resfria o cérebro. Ele reorganiza a respiração. Ele ajusta o estado de alerta. O lacrimejamento faz parte do mesmo sistema, liberando tensão ocular e emocional. Mas quando ambos acontecem juntos, fora de contexto, a ciência chama isso de reflexo psicofisiológico. O corpo liberando energia acumulada, o corpo abrindo passagem interior. Agora caminhamos para a filosofia. Para alguns filósofos, o bocejo é a manifestação de abertura do ser. É como se o corpo tentasse expandir o espaço interno. É a alma respirando por dentro. O lacrimejamento, por sua vez, é a água da consciência, purificando a visão. É a limpeza do olhar. É a alma
enxugando pesos que não pertencem mais a ela. E agora chegamos ao olhar espiritual. No espiritismo, tanto o bocejo quanto o lacrimejamento são sinais de troca energética. Quando o médium está absorvendo ou liberando energia, o corpo extravasa. É como se o organismo respirasse pela alma. O bocejo abre espaços. O lacrimejamento dissolve tensões energéticas. Em passes de cura, isso é muito comum. O médium boceja repetidamente. Os olhos lacrimejam mesmo sem choro emocional. O corpo está limpando, ajustando, equilibrando. É a troca de energias fluindo, renovando, expulsando o que não precisa mais ficar. Algumas pessoas bocejam apenas de ouvir uma oração. Outras lacrimejam ao entrar em um ambiente harmonizado. Outras fazem isso ao pensar em alguém querido. Respire outra vez. Deixe o ar entrar e sair sem pressa. O bocejo e o lacrimejamento são sinais de que o organismo está funcionando por dentro. É cura silenciosa, é equilíbrio sendo restaurado, é luz sendo reorganizada. Sinal 9. Zumbido e atividade da glândula pineal. Antes de avançar, respire comigo mais uma vez. Inspire com suavidade. Respire deixando tudo desacelerar. Agora imagine aquele instante em que um zumbido surge do nada. Um som fino, quase etéreo, às vezes em um ouvido, às vezes nos dois, que aparece por alguns segundos e depois desaparece como se nada tivesse acontecido. O corpo percebe muito mais do que vemos. Vamos iniciar pela ciência. A ciência observa que a audição é extremamente sensível. É capaz de captar vibrações sutis, microvariações elétricas e movimentos internos do próprio ouvido. Esse zumbido, chamado de tinnitus transitório, muitas vezes acontece quando neurônios auditivos disparam juntos, como um pequeno coro elétrico. É como se o cérebro estivesse ajustando sua própria sintonia. Mas algo curioso acontece aqui. Algumas pesquisas mostram que a glândula pineal contém cristais microscópicos de apatita que podem reagir a campos eletromagnéticos. Não é mediunidade explicada pela ciência, mas é um ponto científico, real, verificado. Isso sugere que o corpo humano talvez seja mais sensível do que imaginamos. Agora seguimos para o olhar filosófico. A filosofia considera o ouvido interno como um portal da atenção. É o silêncio que fala, é o vazio que ecoa. Para alguns pensadores, o zumbido é o limiar entre aquilo que a mente entende e aquilo que ela pressente. É a fronteira da percepção. É como se o mundo interior soprasse algo que ainda não sabemos traduzir. E agora vamos ao espiritismo. No espiritismo, o zumbido é um dos sinais clássicos da movimentação da glândula pineal. É a mediunidade vibrando, é o canal espiritual sendo tocado. Alguns médiuns relatam que, logo após esse zumbido, percebem intuições mais claras, pensamentos iluminados ou sensações espirituais mais definidas. Outros dizem que o zumbido afina o campo energético,
como se fosse um som de aviso, um chamado interno, uma preparação para uma sintonia mais elevada. Muitos médiums sentem um pequeno estalo depois do zumbido, como se uma porta tivesse se aberto dentro da consciência. Respire mais uma vez. Deixe o ar acalmar seu interior. O zumbido não é um som comum, ele é uma fronteira. É o corpo e o espírito conversando em frequências muito sutis. É a alma percebendo ondas que os olhos não veem. Sinal 10. Pequenos efeitos físicos e ectoplasmia. Agora chegamos ao sinal mais raro, mais delicado e mais profundo de todos: os pequenos efeitos físicos. Respire devagar, deixe o corpo repousar e imagine o momento em que um objeto se move levemente, quando algo cai sem explicação, quando uma sensação de força sutil toca o ambiente, como se algo invisível tivesse passado. Vamos analisar isso com serenidade. Pelo olhar da ciência, ainda não há explicação conclusiva, mas a história registra cientistas sérios que estudaram fenômenos espirituais sem preconceito. William Crookes, Prêmio Nobel, estudou médiuns de efeitos físicos em laboratório, relatando movimentos de objetos, aparições luminosas e manipulação de substâncias chamadas de ectoplasma. Esses registros não podem ser ignorados, embora a ciência contemporânea ainda não os compreenda. Agora vamos para a filosofia. A filosofia chama esse tipo de fenômeno de ruptura da ordem habitual. É quando o real se abre. É quando o inexplicável se manifesta. É como se a fronteira entre o visível e o invisível respirasse. É o momento em que o ser humano percebe que não está isolado no universo. Há camadas, há dimensões, há realidades que escapam do olhar comum. E agora entramos no Espiritismo. O Espiritismo explica que esses fenômenos acontecem pela manipulação do ectoplasma, uma substância semimaterial que existe no corpo humano e pode ser exteriorizada em condições específicas. Espíritos podem moldar esse ectoplasma, movendo objetos, criando pequenas manifestações luminosas ou produzindo ruídos leves. Esses fenômenos não são perigosos quando vêm de espíritos elevados. Eles buscam comunicar, orientar, ajudar, mas mesmo fenômenos produzidos por espíritos perturbados não devem gerar medo. Devem apenas nos ensinar que o ambiente precisa ser harmonizado. Pequenos efeitos físicos são sinais raros. São como a ponta de um iceberg espiritual, apenas um pequeno reflexo de algo maior, mais profundo e mais silencioso que está acontecendo dentro do médium. Respire comigo mais uma vez. Sinta o corpo soltar, sinta a mente repousar. O 10º sinal é o portal mais profundo da sensibilidade mediúnica. Ele não é comum, não é cotidiano, e justamente por isso é tão significativo. Quando acontece, ele diz: há mais do que você vê, há mais do que você pensa, há mais do que o mundo mostra. Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje.
Eu agradeço sinceramente por você ter caminhado comigo por esses sinais que tocam o corpo, a mente e o espírito. Este canal nasceu para isso, para oferecer conhecimento com serenidade, unir ciência, filosofia e espiritualidade de um modo que inspire curiosidade, aprofunde a compreensão e fortaleça a busca interior. Aqui, nós observamos a vida por 3 pontos de vista, entendendo o ser humano como parte de algo maior, sustentado pela essência criadora que governa o universo. Quando estudamos com calma, quando refletimos de forma consciente e quando abrimos espaço para o espiritual, percebemos que tudo se conecta: a mediunidade, os sinais do corpo, a linguagem da mente e as vibrações mais sutis da existência fazem parte de uma mesma realidade profunda. Se este conteúdo trouxe clareza para você, se despertou perguntas, se acendeu algum entendimento ou simplesmente acompanhou o seu descanso, eu te convido a se inscrever aqui no canal Ciência, Filosofia e Espiritualidade para dormir. Este espaço foi criado para oferecer estudos longos, reflexões meditativas e conhecimentos que iluminam tanto quem está desperto quanto quem busca adormecer em paz. Nós unimos o olhar da ciência, o questionamento da filosofia e a sensibilidade da espiritualidade, sempre reconhecendo a presença silenciosa da inteligência suprema que sustenta a vida. Que a sua noite seja tranquila, que o seu entendimento se aprofunde, mesmo enquanto você descansa, e que a luz da consciência acompanhe cada passo da sua jornada. Obrigado pela sua presença aqui. Nos vemos no próximo vídeo.